Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo essa apresentação. Esse aqui é o segundo vídeo do Projeto Conectando, que depois de muito tempo está indo ao ar, devido a vários contratempos, mas estamos aqui para continuar o projeto, né? Para quem não sabe, chegou agora através desse segundo vídeo, a gente tem um outro vídeo falando sobre o assunto introdutório desse projeto. O projeto Conectando ele foi criado a partir de alguns estudos meus, principalmente na segunda formação que eu estou cursando de bioeconomia, e as percepções que eu tenho da união entre biblioteconomia e SEO, que, no meu ponto de vista, são muito complementares e muitas vezes tratam do mesmo assunto e ambas as áreas podem contribuir para o avanço da recuperação da informação, seja para os profissionais de bioeconomia como os profissionais de SEO. Então, esse projeto ele tem uma metodologia que eu defini é, uma ordem de assuntos, né, que eu puxei da biblioteconomia, mas que estão muito conectados com o trabalho de otimização. Então, teve essa pesquisa, eu escrevo um artigo, publico ele no meu site. Esse artigo vira uma apresentação, que é essa aqui que vocês estão vendo. Ela é gravada em vídeo e depois transformada também em áudios, né? Então é isso, são princípios da biblioteconomia que podem ser aplicados no nosso trabalho de utilização para nos ajudar a organizar e recuperar a informação presente nos conteúdos que a gente publica na web, né? Conteúdos nesse critério que eu uso, que conteúdo é tudo que a gente bota na web, seja um portal, seja um site, sejam páginas, artigos, enfim, né? Então a gente analisar os conteúdos que a gente bota na web com a ajuda da biblioteconomia, com o nosso viés de otimização. Então, esse é o projeto Conectando, né? E nesse segundo conteúdo, eu falei um pouco sobre o acervo na web, né? Esse conceito de acervo, né? E como é que a gente pode cruzar como funciona o acervo na web, o que é esse acervo, esse olhar sobre um acervo na web e como é que é esse conceito de acervo na biblioteca, na biblioteconomia, né? Então a gente, olhando pelo ponto de vista da biblioteconomia, a gente vê que desde tempos muito remotos, os seres humanos têm o hábito de colecionar, né? E organizar coisas que a gente gosta, né? Tabuletas em argila lá na Babilônia, com os sumérios, e aí, né, a gente pode fazer um exercício de imaginação de épocas mais antigas, a gente organizava coleções de vários tipos, objetos sagrados, coisas que eram colecionadas em viagens, que eram compradas, enfim, né? E isso foi se criando processos para colecionar, né, juntar, guardar coisas e ter um certo controle sobre o que estava, sobre o que a gente tinha, né? Somente coisas que eram caras, não só do valor, mas coisas que eram importantes para os seres humanos, né? E aí a gente faz essa viagem no tempo para a web, né? Que se tornou essa vasta coleção de informações, né? E no texto que eu escrevi, eu exploro essa perspectiva que a biblioteconomia tem do, do, que, do que seria esse processo de selecionar coisas, né? Eu tenho um conjunto de coisas, eu vou fazer uma seleção do que é importante para uma pessoa, para um grupo de pessoas, e como é que eu faço a aquisição disso, seja comprando, seja recebendo, seja escolhendo, né? Aquisição não só da parte da compra, mas eu tenho um conjunto de coisas, eu vou escolher o que é importante
E como é que eu vou adquirir isso aí? E adquirir também no como é que eu vou guardar, como é que eu vou, né, organizar. E aí, num acervo online, quando eu vou fazer, né, vou criar um portal, por exemplo. Eu tenho um conjunto de assuntos que eu posso falar. Como é que eu vou selecionar esses assuntos que eu vou falar? Como é que eu vou adquirir as informações que vão compor esse conjunto de artigos, de posts, de, de dados, de ferramentas, e aí a gente vai ampliando esse conceito. Né? Então, mas primeiro vamos, né, como sempre, tentar entender a definição do que é esse acervo, do que é acervo. Para a Bíblia, acervo é um conjunto de documentos, óbvio que essa é uma das definições. Acervo é um conjunto de documentos organizado para estudo, leitura e consulta, que constitui o patrimônio de uma biblioteca, né? Novamente do ponto de vista da biblioteconomia. Se a gente for continuar nesse processo de analogias, né? Um portal pode ser uma biblioteca, né? Um conjunto de informações de uma empresa pode ser entendido como uma biblioteca, né? Um portal online pode ser entendido como biblioteca, como esse ambiente onde se organiza, se categoriza, se recupera informações dos mais variados tipos, né? Então, o acervo é esse conjunto de documentos, né? Um site composto de documentos, está organizado para ser estudado, para ser lido, para ser consultado, para recuperar informação. Aí aqui a gente começa a pensar que montar um acervo, entender como é que se monta um acervo, pode ser interessante quando eu estou, né, começando um projeto e eu quero fazer essa organização da informação, tentar entender como é que eu vou organizar meus dados, meus conteúdos, minha informação. Como é que as pessoas criam acervos? O que isso pode ser? E esse conhecimento, como é que pode ser útil para mim nesse processo? Né? Então, quais são as características de um acervo? Né? As principais aqui são que ele é uma coleção organizada, né? Tem um processo de organização e é uma coleção. Né? De algum lugar eu tirei exemplares de acordo com o objetivo. Existe uma diversidade de tipos de documentos, né? Um acervo tem essa característica de ser diverso. Então, se eu selecionar somente alguns tipos de documentos, eu posso estar. Eu não componho um acervo por causa da representatividade dele. Né? Ele é o patrimônio de uma biblioteca. Então, o que a biblioteca tem como patrimônio, o que ela adquire, o que ela compra, o que ela recebe, é esse patrimônio, é esse acervo. Né? É o que as pessoas vão consumir. E é um recurso importante para os usuários. Então, o acervo é importante tanto para a biblioteca, que é o patrimônio dela, como importante para os usuários dessa biblioteca, que vão lá, né, atrás de informação e tem no acervo o lugar onde eles vão procurar essa informação, receber essa informação, está ali guardado, né, colecionado nessa coleção. Né? O acervo, um bom acervo, ele é diversificado, como a gente falou, e é atualizado. Né? Ele precisa ter esse processo de atualização constante, de ter esse processo de aquisição constante dessas várias formas para se manter atual, né? E ser realmente um elemento importante para os usuários. Né? Então, essas duas características são fundamentais: ser diverso e ser atualizado, porque eles vão atender a necessidade dos usuários. Novamente, se a gente for pensar num acervo web, né, a gente representar, né, o que o nosso projeto, nosso portal, enfim, precisa representar de várias formas, né, fazer digamos ali, um 360 que consiga representar todos os ângulos da informação que a nossa empresa, que o nosso organismo, que a nossa organização precisa representar e manter isso atualizado,
é também uma característica de um bom acervo web, seja ele um portal, um site, enfim, qualquer coisa. Isso vai ser fundamental para ajudar a atender a necessidade dos usuários, dos nossos clientes, dos nossos visitantes, que é ter informações acerca do que a gente vende, do que a gente oferece. Então, a gente consegue fazer essas analogias aí. Então, como é que a gente constrói um acervo? Como é que é construído um acervo do ponto de vista da biblioteconomia? E a gente vai fazendo essas analogias. Então, a gente aprender com a construção de acervos bibliotecários e a construção e conectar isso com a criação de conteúdos na web pode nos dar várias dicas e melhorar o processo que a gente usa para criar um acervo na web que nada mais é que são os nossos projetos. Então, na minha pesquisa, na minha busca por informações, eu achei este vídeo aqui, que fala sobre a construção de acervos para crianças e a importância de entender o público-alvo, que ele me ajudou a entender várias coisas. Eu vou dar o play aqui para vocês terem uma ideia de um trecho que eu acho que é importante a gente ver. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai observar, quem é esse leitor? Que pode não ser ainda leitor. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é a persona, Eu vou até usar um termo aqui do marketing. Quem é a persona, Qual é esse leitor? Quais coisas que ele se interessa? Elange, ele é muito pequenininho, digamos que seja bebezinho, eu não sei, obviamente, do que ele se interessa. Então, para bebezinhos, é interessante observar livros, aliás, é interessante a gente oferecer livros de pano, livros de banho, o que é que vai ter, nessas tipologias de livro. É interessante que tenha cores, que tenham formas, que tenham animais, que tenham pessoas. Porque isso, objetos, porque são coisas que a criança vai estar vendo no dia a dia dela, ela vai estar observando isso, então aquilo vai ajudar a focar a atenção dela. E por ser coisas coloridas, vai ajudar mais ainda a focar, e você vai poder, no momento ali que você está oferecendo esse livrinho de banho, esse livrinho de pano, a criança vai estar aprendendo que aquele objeto, ele passa folhas, bem como aquele adulto está mostrando para ele coisas que passa a ser interessante a ele. Então, é uma forma de você não só oferecer o livro, como também oferecer a forma que aquele livro deve ser utilizado e o que aquele livro pode oferecer para ela. Então, isso são formas da criança focar a atenção e entender para que serve aquele objeto, certo? Então, primeira coisa que você vai observar é a pessoa que vai ler esse livro. Se são adolescentes, ou seja, já são ali, entre jovens adultos, aliás, entre pré-adolescentes, crianças pré-adolescentes e adolescentes, que já tem ali mais ou menos aquele poder de dizer o que gosta, o que não gosta, então você já vai observar o que é mais interessante a ele. Muitas crianças, elas não sabem identificar o que elas gostam, mas você pode ir oferecendo e identificando o que mais agrada a elas. Então, bom, aqui deu para ver, que como nós fazemos na web, tentar entender o público, tentar se colocar na mente, na pele de uma pessoa e entender qual é o nosso público-alvo, ou o nosso cliente desejado, ou a persona, enfim, qualquer dessas teorias, que a gente tentar imaginar quais são os assuntos que essa pessoa quer e como é que ela consumiria esses assuntos, e tentar buscar formas de organizar a nossa informação de acordo com o que o usuário precisa, quer, necessita. E ela falou uma coisa muito interessante aqui, que é, mais do que tentar entender o que essa pessoa quer, tentar entender o que ela ainda não sabe o que quer. Esse é um conceito que eu ouvi, talvez pela primeira vez, ou tenha entendido ele pela primeira vez na biblioteconomia, que é, mais do que oferecer o que a pessoa quer, é no processo de interagir com esse usuário, ir descobrindo coisas que nem ele sabe o que quer.
coisas que eu tenho a oferecer que ele ainda não sabe. De vez em quando a gente fala sobre isso em processos de growth, em processos de UX, né? Que a interface ofereça coisas, que através de produtos, serviços, a gente ofereça coisas complementares, né? Mas no trabalho do SEO a gente não costuma falar muito sobre isso. Né? O que eu posso, né, oferecer num conteúdo, além do que aquilo que a pessoa possa querer com aquele conteúdo. Eu consigo entender o meu usuário e, através do conteúdo, ir linkando coisas para ele de um conteúdo no outro, ou no mesmo conteúdo, coisas novas relacionadas àquele conteúdo que ele pode querer, que ele ainda não sabe o que quer, mas que eu tenho a oferecer. Né? Essa visão sobre na interação com o público e aprendendo com ele e oferecendo coisas que nenhum dos dois ainda sabe que seriam interessantes serem consumidas. Né? E aí é tentar, né, esse ponto de vista. Quem é o meu leitor? Quem é o meu visitante? Quem é o meu usuário? E aí, novamente, o processo de trabalhar o UX, as pesquisas de User Experience, junto com SEO, tanto os profissionais ou o profissional de SEO e atrás da informação que os times de UX produzem, gravações, conversar, participar das entrevistas, conversar também com os usuários, com os visitantes, tentar entender padrões de acesso, né? Tudo isso para tentar entender quem é essa pessoa, né? E talvez categorizar em grupos, enfim, né? O nosso trabalho junto com o time de UX pode ser muito proveitoso. Né? Então, quem é esse meu usuário? Né? A gente está falando aqui que é a importância de entender quem é essa pessoa. Né? Lá na Bíblia a gente fala sobre o leitor, o visitante da biblioteca, que também é um usuário. Né? Na biblioteconomia tem áreas que estudam o usuário, necessidade de busca, né? Processos do fluxo de informação, como é que o usuário flui, como é que essa informação flui nos vários momentos que o usuário necessita de informação. E existe esse paralelo entre, né, algo que a gente lá na biblioteconomia chama de as leis da biblioteconomia e o que eu, numa brincadeira, criei, né, chamei de leis do SEO, quando eu descobri essas leis da biblioteconomia, como é que isso se relaciona com a criação de conteúdo. Né? No texto que eu escrevi, eu escrevo mais sobre essas leis da biblioteconomia, quem criou o contexto, etc. Né? E quando eu tive contato com elas, essa terceira lei aqui me chamou muito a atenção, né? Que é todo livro tem o seu leitor. Né? Se eu levar em consideração que um livro é um agrupamento de artigos, né? Pode ser um agrupamento de artigos, de ideias, de conceitos. E um leitor, eu posso fazer analogia, que ele é um visitante, então eu posso considerar que todo site tem o seu visitante, né? E aí eu comecei a fazer essas brincadeiras e criei, né, essas leis aí do SEO, e a terceira é isso, cada conteúdo para o seu visitante. Né? Então a gente pensar que cada conteúdo, seja ele um artigo, um site, uma plataforma, um PDF, qualquer coisa, um e-book, cada conteúdo desse tem o seu visitante. Né? Então, quando eu crio, para quem que eu estou criando? Né? Quem é essa pessoa? O que ela precisa? Quais são as necessidades dela? Quais são os desejos? Por que ela vai ler o que eu estou criando, o que eu estou fazendo, o que eu estou publicando, e com qual objetivo, com qual necessidade, e aqui eu não estou falando de intenção, estou falando de necessidade, algo muito mais anterior a uma intenção de busca. A intenção de busca já pressupõe que eu já resolvi alguns problemas para intencionar buscar alguma coisa. Existem necessidades muito anteriores a isso, né?
Então, quais são essas necessidades que o meu conteúdo vai suprir, né? Dentro lá do que a gente chama de fluxo da informação, que a pessoa vai procurar algo baseado numa falta, né? Eu não saio à busca de alguma coisa se todos os meus componentes psicológicos, formacionais estão supridos. Quando eu saio em busca de uma coisa é porque me falta algo, né? Se eu saio em busca de uma informação é porque me falta uma informação. E antes de eu ter a intenção de buscar, essa falta me causa uma necessidade. Então, é pensar nisso aí e tentar entender com a cabeça do usuário. E aí a gente, óbvio, cai no conceito de qualidade do conteúdo, né? Que é a qualidade técnica, o design visual, a organização da informação, né? Que são, para a formação de um acervo na web, são fundamentais. Sem qualidade técnica do site, da plataforma, qualidade técnica do conteúdo mesmo, né? Como ele é escrito, como é que ele é arquitetado, como é que ele é publicado, né? Do design visual desses conteúdos, né? Porque o consumo da informação não se dá somente por estar escrito, mas pelo movimento, pela informação visual. Essa imagem aqui que eu coloquei diz alguma coisa que compõe o que eu estou dizendo como um todo. Como é que essa informação está organizada? Não só no conteúdo em si, mas no conteúdo que veio antes, né? Eu acessei esse conteúdo através de uma página, que caí nessa, como é que eu vou organizar a informação depois disso? A pessoa entrou no meu site, eu chamei atenção para um conteúdo, ela leu, o que eu vou fazer a partir disso? E a organização dessa informação, esse fluxo, né? E como é que isso ajuda a me compor um acervo para a web? A qualidade técnica do acervo, do site, por exemplo, de uma plataforma. É o meu acervo. Todos os documentos, todos eles têm que ter uma qualidade mínima, né, técnica, um design visual integrado, a informação tem que estar organizada para que essa pessoa flua através dessa informação. Então, tudo isso compõe esse meu acervo, né? Então, para a gente adapta essa ideia de organizar um acervo, adquirir esse acervo, construir ele, e aí partindo para a web com esses critérios aqui, né? Qualidade técnica, design visual e organização da informação como elementos fundamentais para construir um bom acervo. E aqui a gente pode fazer um relacionamento com as práticas do que o Google chama de EAT, que é a experiência, especialização, condição de autoridade e confiança. Se a gente pretende ter um bom acervo, né, ter exposto nesse acervo a nossa experiência, né, uma boa experiência, né, com a qualidade, demonstrar especialização, construir autoridade, com isso tudo, né, criar essa confiança, tanto do algoritmo quanto das pessoas, a gente consegue fazer essa analogia de que desenvolver um bom acervo é estar caminhando na construção do que o Google chama de EAT. Então, a gente pode ver a qualidade técnica, design visual, organização da informação, são maneiras diferentes de dizer que a gente vai nesse caminho aqui desses 4 pontos. E, de novo, isso aqui é uma construção, uma proposta e também um desenvolvimento de analogias acerca do que a gente pode trazer de uma outra área, no caso da biblioteconomia, e cruzando com as informações que a gente tem no SEO, o que a gente pode aprender de uma área e a outra. E aí a gente chega nessa ideia do conteúdo diversificado e variado, que a gente traz lá da definição de acervo, né? Um acervo atualizado, um acervo diverso, né? A gente aplica nisso no conteúdo que pode ser diversificado e variado para que oferecer ao nosso leitor o que ele quer e também apresentar novidades que ele ainda não conhece, né? Então a gente pode pensar que a diversidade de um acervo já é uma maneira de fazer com que a gente consiga apresentar para o nosso visitante, o nosso leitor, o nosso cliente, o que ele já quer, o que ele já sabe que quer, né?
através dessa necessidade dele, encontrou o que ele quer, mas oferecer coisas que ele ainda não tem, né, a intenção de buscar. Mas a gente vai e oferece a ele. Sem um acervo diversificado, fica praticamente impossível, né, a gente oferecer coisas novas, porque a gente não tem esse acervo criado, né? Então, lançar mão de ferramentas que sejam avançadas, como machine learning, né, ou AI, inteligência artificial, para prever essas necessidades, né, com aprendizado de máquina, tentar entender padrões, tentar conseguir aprender com insights de acesso do cliente, do visitante, tentar construir essa inteligência internamente numa plataforma, pode ser uma das maneiras da gente conseguir, através do entendimento do que o cliente quer, né, e até do que ele não sabe o que quer, mas passa para a gente através do seu acesso, tentar descobrir e diversificar cada vez mais o nosso acervo, apresentando coisas novas para esse nosso visitante, né? Então, a ideia é o que o X fala há muito tempo, né? Escutar o seu público. E que eu vejo que o SEO também tenta fazer muito isso, que é tentar entender bastante o público, né? E a gente precisa ouvir o nosso público ao criar esse nosso acervo. Principalmente no início, né? Se a gente está criando um projeto do zero, tentar entender as pessoas, conversar com elas, ver o que a gente tem de informação, ir atrás de pesquisas, enfim, fazer o que a gente precisar fazer para tentar ouvir esse público e tentar criar o acervo mais diverso possível, mais variado, para que a gente consiga ter essa possibilidade de tanto atender o que o público já quer, quanto oferecer o que ele não sabe o que quer, né? Então, como eu estava falando, o paralelo entre as práticas de UX e SEO, né? Do meu ponto de vista, o time perfeito para a gente conseguir atender a necessidade dos usuários e mais, né? Construir um acervo tão diverso que possa possibilitar que a gente ofereça coisas novas ao nosso visitante, né? Então, existem regras e processos para construir um acervo da biblioteconomia que podem servir para a gente usar na web, né? Então, o processo de planejamento e organização dessa informação, né, do acervo, inclui o que a gente chama de política de aquisição, né, que eu não quero aqui ensinar ninguém a fazer política de aquisição, nem nada disso, mas a gente pode usar essas ideias para novamente fazer analogias e tentar desenvolver novas metodologias para o acervo na web, né? Uma política de aquisição são isso, são regras. Como é que a gente vai construir esse acervo, né? De onde é que eles vão, de onde é que ele vai vir, como é que ele vai ser adquirido, onde é que ele vai ser guardado, de que forma ele vai ser guardado, quais formatos, quem vai ser o responsável por cada área, quais são os assuntos, quais são os temas, os conceitos, a organização, como é que se recupera essa informação, como é que a gente mantém ele atualizado, enfim, todas as regras que a gente precisa ter para manter esse acervo atualizado e diverso, né? Então, do meu ponto de vista, o profissional de SEO pode desenvolver esse papel que é semelhante a um gestor de informação, só que na web, né? A gente tem, por histórico, por prática, está sempre olhando para esses conteúdos e melhorar eles, né? Então, melhorar, otimizar também envolve em manter ele diverso e atualizado. Então, ampliando um pouco esse nosso conhecimento, a gente pode ampliar a nossa área de atuação e ser um gestor da informação na web, num projeto, no portal, enfim. Então, conhecer essas formas de como é que a gente cria uma política de um acervo, de aquisição, a gente pode começar a ampliar nossa área de atuação e começar a ser gestor de informação também, né? E aí com esse viés de um conteúdo que é facilmente recuperado por uma ferramenta de busca, não só uma ferramenta de busca externa, como o Google, o Bing, o Bard, o ChatGPT,
né, que aí a gente entra já na geração de informação, quanto também para uma ferramenta de busca interna, seja numa plataforma, seja num portal, em qualquer ambiente. Né? Então, resumindo essa ideia, né? Por que você deveria prestar atenção e ir atrás de mais informações do que eu trouxe hoje? Né? A gente viu como é que o acervo na web, na biblioteconomia podem conversar, o jeito de fazer um e o outro se complementam. Né? A gente viu o que é acervo na biblioteconomia, trouxe alguns conceitos, podem ajudar a gente a repensar a maneira como a gente cria os nossos projetos, né? Entendemos as características do acervo, como é que ele funciona, algumas coisas que a gente faz de maneiras iguais ou diferentes, como é que a gente constrói um acervo, como é que essa construção pode ajudar a gente a repensar a forma que a gente constrói projetos, né? Um formato perfeito para o leitor, que a gente pode conectar como sendo nosso visitante, qualidade de conteúdo, né? A gente traz as informações e conecta com o EAT, né? Conteúdo diversificado e variado, também conectando, e ajuda a gente a pensar nessa otimização de novas formas. A escuta do público, que aí fala muito de criar um grupo que está sempre conversando e ouvindo os visitantes, usuários, clientes, e entender as regras e processos de como se constrói um acervo. Óbvio, lembrando que esse vídeo é uma maneira de resumir e trazer novas ideias aqui. Ele é feito no improviso, eu não treino nada. Então, de acordo com o que eu já escrevi, pesquisei, eu revisito essas ideias e as fluem novas ideias a partir da minha releitura do que eu já escrevi. Então, esse processo, nesse vídeo aqui, surgem novas ideias do que eu já escrevi, do que eu já pensei. E aí eu acho que isso pode contribuir não só para mim, para continuar aprendendo, mas para quem está vendo esse vídeo, vai ver no futuro, pode também fazer novas conexões, novas analogias e incrementar com novas ideias o seu trabalho. Queria agradecer a você que chegou até aqui. Eu sei que o conteúdo é longo, é difícil de consumir, mas esse é o trabalho que eu escolhi fazer. Não chega a ser uma missão, mas é um caminho que eu escolhi fazer, conectar essas duas áreas que eu sei que tem muito em comum e que podem contribuir uma para a outra para o futuro desenvolvimento de novas maneiras de recuperar bem a informação. Muito obrigado e nos vemos no próximo.